Oi, Bia. Hoje eu vou contar umas histórias para você. Começar pela Revolução Industrial. Entre 1760 e 1900 aconteceu a Revolução Industrial. Então você imagina que antigamente, se você queria comprar um tênis, não existia loja World Tênis, por exemplo. Era um sapateiro que fazia os sapatos à mão, um a um, e ele mesmo que vendia os sapatos. Entre os séculos 18 e 19, na Europa, foram inventadas máquinas para facilitar o trabalho. E então o trabalho artesanal foi sendo substituído pelo trabalho assalariado, que é o trabalho com salário, ou seja, alguém que tinha uma fábrica contratava pessoas para trabalhar em troca de salário. Aí muitas pessoas que viviam no campo plantando começam a se mudar para a cidade para trabalhar nas fábricas e ganhar dinheiro com isso. Isso aconteceu principalmente na Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial. São dessa época o tear mecânico, que facilitava em muito a produção de roupas, diminuindo o tempo necessário para produzir cada peça, e também dessa época o motor a vapor. Só que nessa época não existia lei do trabalho, não havia leis para proteger os trabalhadores. E os donos das fábricas queriam lucrar cada vez mais. Então muitas pessoas, incluindo crianças, eram obrigadas a trabalhar cerca de 14 horas por dia. Aí os trabalhadores começaram a se revoltar contra essa exploração. Uma observação: pessoas que fabricavam produto à mão eram chamados de artesãos, porque faziam os produtos artesanalmente. É esse tipo de trabalho, o artesanal, que foi sendo substituído com a Revolução Industrial. Socialismo. Nesse cenário em que os donos das fábricas enriqueciam e os trabalhadores passavam horas no trabalho e continuavam pobres e ganhando pouco, começaram a surgir críticas ao capitalismo. O mais famoso crítico do capitalismo é Karl Marx, conhecido como o pai do socialismo. Em 1967, no século XIX, e a ideia principal era que as fábricas e os meios de produção deviam pertencer a todo mundo, e não a alguns empresários. Assim não haveria ricos e pobres, nem patrões e empregados. Todos seriam trabalhadores e deveriam ganhar o mesmo salário, que seria estabelecido pelo governo. No socialismo não haveria propriedade privada, ou seja, ninguém poderia sair e escolher a casa que quisesse para comprar. O governo é que distribuiria as terras e casas para todos igualmente. O socialismo foi introduzido na Rússia a partir de 1917, quando ocorreu a Revolução Russa, movimento que tirou a monarquia do poder. Depois da Segunda Guerra Mundial, o socialismo se espalhou por outros países, como China e Cuba. Nessa época também a Rússia formou um bloco com outros países, formando a União Soviética, em que todos os países eram socialistas. O problema é que esses países levaram as ideias socialistas ao extremo e formaram ditaduras em que as pessoas não tinham liberdade. Esse socialismo ao extremo é chamado comunismo. Rússia e a União Soviética, a China e Cuba se tornaram comunistas. Observações: capitalismo é um conjunto de ideias contrárias ao socialismo. No capitalismo, as propriedades são privadas, ou seja, compra quem tem dinheiro. Partidos e pessoas que defendem as ideias do socialismo são chamados de esquerda, enquanto aqueles que defendem as ideias do capitalismo são chamados de direita.
Primeira Guerra Mundial. No começo do século XX, a Europa vivia um momento de bastante tensão. Hoje é difícil imaginar um país mandar seu exército invadir outro país para ganhar mais terras, mas antigamente isso não era tão incomum. Por isso, vários países faziam acordos com os seus vizinhos para um proteger o outro em caso de invasão. Em 1914, o príncipe herdeiro do trono da Áustria-Hungria, chamado Francisco Ferdinando, foi assassinado por um estudante da Sérvia. Assim começou a guerra, primeiro apenas entre a Áustria contra a Sérvia. Mas a Rússia tinha um acordo para defender a Sérvia e também entrou na guerra. Do outro lado entrou a Alemanha para apoiar a Áustria. Como vários países tinham aqueles acordos para se defender, outros também entraram na guerra. De um lado ficaram os países chamados de aliados: Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos, Sérvia e Rússia. Do outro lado estava a chamada Tríplice Aliança: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Turco, ou Otomano. Então a guerra começou em 1914. A gente está em 2014 e já tem 100 anos que começou a guerra, né? Ela durou 4 anos e acabou em 1918 com a vitória dos aliados. Segunda Guerra Mundial. Foi de 1939 a 1945. Depois do fim da Primeira Guerra, foi assinado o Tratado de Versalhes, que punia os países que foram vencidos. Entre eles, a Alemanha foi provavelmente a mais prejudicada. Perdeu boa parte do seu território e grande parte da população vivia na miséria porque o país teve que pagar indenizações aos vencedores. Foi aí que surgiu Adolf Hitler, do Partido Nazista. Ele tinha ideias para tirar o país da miséria e se vingar dos países que tinham deixado a Alemanha nessa situação. Hitler passou a descumprir as punições impostas pelo Tratado de Versalhes e começou a produzir muitas armas, formando um poderoso exército com o qual começou a invadir países para tentar reconquistar os territórios perdidos. Um dos países invadidos em 1939 pela Alemanha foi a Polônia. Com isso, França e Inglaterra declararam guerra contra a Alemanha. Hitler ainda invadiu Dinamarca, Noruega, França, Bélgica e Holanda. A Itália também invadiu a França e entrou na guerra do lado da Alemanha. O Japão, que já estava em guerra contra a China, declarou apoio à Alemanha e à Itália. A Alemanha tinha um pacto para não invadir a Rússia, mas descumpriu esse pacto. Em 1941, o Japão atacou a base de Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos também entrassem na guerra. A essa altura, a guerra já tinha envolvido vários países. O grupo conhecido como Aliados tinha Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, entre outros também. O grupo conhecido como Eixo tinha Alemanha, Itália e Japão. O Eixo estava ganhando, mas no dia 6 de 6 de 1943, no dia 6 de junho de 1943, que é conhecido como o Dia D, um exército dos aliados desembarcou na praia da Normandia e atacou as tropas alemãs que estavam na França. Foi quando os aliados começaram a ganhar a guerra. Os russos conseguiram invadir a Alemanha, e os Estados Unidos invadiram a Itália e ainda jogaram a bomba atômica sobre o Japão. Os aliados venceram novamente a guerra. Após a guerra, a Alemanha saiu novamente derrotada, e dessa vez foi dividida em duas: a Alemanha Oriental, que passou a ser controlada pela Rússia, e a Alemanha Ocidental, controlada pelos Estados Unidos. Observa que a Itália, na Primeira Guerra, estava do lado dos aliados. Na Segunda Guerra, estava do outro lado, contra os aliados. Itália e Alemanha, que eram países do eixo,
tinha um tipo de socialismo chamado fascismo. A Alemanha perseguiu e matou os judeus durante a Segunda Guerra. Na verdade, Hitler não nasceu na Alemanha, e sim na Áustria. E o Hitler é autor de um livro chamado Mein Kampf, que é a tradução Minha Luta. Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra e tendo os Estados Unidos e a União Soviética, formada pela Rússia e outros países, sido os grandes vencedores, essas duas nações começaram uma disputa que não era exatamente uma guerra. Ninguém invadiu o país do outro e não tinha tiros. Era uma guerra política e econômica. Era o socialismo contra o capitalismo. E um queria ser mais poderoso que o outro. A União Soviética era socialista e os Estados Unidos capitalistas. Uma das principais disputas dessa Guerra Fria foi a corrida espacial, em que os dois países disputavam quem chegava primeiro ao espaço. O primeiro astronauta a ir ao espaço era da União Soviética, mas o primeiro a pisar na Lua era dos Estados Unidos. Em 1991, a União Soviética chegou ao fim e o sistema socialista perdeu sua força. Podemos dizer que o sistema capitalista venceu, pois a grande maioria dos países é capitalista, inclusive a Rússia. Mesmo assim, ainda há países socialistas, na verdade comunistas, que é aquele socialismo levado ao extremo, como a China, Coreia do Norte e Cuba. Golpe militar, também conhecido como Golpe de 64, porque ocorreu justamente em 1964. Esse foi no Brasil. Jânio Quadros tinha sido até então o presidente que mais recebeu votos numa eleição. Tinha o lema varre, varre, vassourinha, porque dizia que limparia a sujeira do país. A sujeira, nesse caso, era a corrupção. Mas Jânio não conseguia ter seus projetos aprovados no Congresso, porque seu partido era a minoria lá. Então, ele decidiu renunciar. Com a renúncia, assumiu o poder o vice-presidente, que era João Goulart, conhecido como Jango. Na época da renúncia, Jango estava visitando a China, um país comunista. Jango era visto pelos outros partidos como uma pessoa parecida com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi quem instituiu as leis do trabalho, e por isso ele era visto como o pai do trabalhador. Por ser parecido com Getúlio Vargas, muitos empresários não gostavam da ideia de Jango virar presidente, pois eles tinham medo de que o Brasil virasse um país comunista. Aí eles perderiam suas fortunas e propriedades. Golpe militar, também conhecido. Alguns partidos queriam impedir que Jango assumisse o poder no lugar de Jânio. Então o país passou a ser parlamentarista, que é quando quem manda no país não é o presidente, e sim o parlamento. Mas isso foi por pouco tempo, porque foi convocado um plebiscito para saber a opinião da população, e a maioria votou pelo fim do parlamentarismo. Assim, o presidente Jango voltou a mandar no país. Ele queria fazer a reforma agrária, que é dividir as terras que não têm dono entre aqueles que não tinham lugar para morar. E também apoiou a criação de sindicatos dos trabalhadores. Assim como Jânio Quadros, Jango não tinha maioria no Congresso e sabia que a reforma que ele queria fazer não seria aprovada. Então ele fez um comício no Rio de Janeiro, na estação central do Brasil, para que a população entendesse as ideias dele e pressionasse o Congresso a votar a favor. Fora do Brasil, nessa época, o mundo vivia a Guerra Fria, a briga entre os países socialistas e os capitalistas.
e as ideias do Jango tinham semelhanças com algumas ideias socialistas. Por isso ele era visto pelos partidos da oposição e pelos empresários como sendo comunista. Então começou uma campanha para tirá-lo do poder. O principal marco dessa campanha é a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Para piorar, um grupo de soldados da Marinha foi acusado de crime militar por ter criado um tipo de sindicato militar, o que era proibido. A Marinha decidiu punir esses marinheiros, mas o presidente João Goulart resolveu dar anistia a eles, ou seja, perdoá-los. Então as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, entraram na campanha contra o presidente e tomaram o poder. Jango foi deposto, expulso do cargo, por tropas de Minas Gerais e saiu do país. Foi morar no Uruguai. Observação: o golpe militar teve início há 50 anos, em 1964, e foi aí que começou um longo período de ditadura no país. A classe média de São Paulo apoiou o golpe contra Jango, porque ele era considerado de esquerda.